noite, que assim seja para todos nós, né? Uma boa e excelente noite. Obrigado ao convite da Casa Recanto de Luz. É sempre uma felicidade estar aqui com todos vocês. Nós vamos conversar, como já disse o nosso irmão, sobre tempos difíceis. Parte do nosso estudo vem do livro Leon Tolstói, por ele mesmo, tá? Que é uma psicografia de Cecília Xavier de Camargo, e também o livro A Caminho de Luz, também Emmanuel com Francisco Cândido Xavier, e, é claro, as nossas obras básicas, principalmente o Livro dos Espíritos. Falar em tempos difíceis parece até uma brincadeira, né? Porque vocês podem me responder, por que tempos difíceis? Né? Todo mundo sabe que estamos passando em tempos difíceis, qual a novidade disso? E é verdade, não é nenhuma novidade nós estarmos passando por tempos difíceis. Não só por causa do momento atual, com a pandemia, mas nós tivemos, para não citar tantas outras calamidades, né, duas grandes guerras mundiais, né, em que foram tempos também muito difíceis, de dor, de sofrimento, de perdas, né? Perdas pessoais, perdas financeiras, perdas materiais, perdas emocionais. E por quê? Porque nós habitamos um planeta de provas e expiações, no qual nós precisamos aprender e, infelizmente, aprendemos com a dor, porque ainda não nos desenvolvemos o suficiente para podermos aprender com o amor. O amor que o nosso irmão, na abertura, nos falou também, que Jesus nos ensinou: amai a todos, amai os vossos inimigos. E isso me remete, meus irmãos, a um momento atual em que muitos estão se fazendo inimigos por terem opiniões divergentes frente à vida. E essa fraqueza nossa é que nos faz viver uma guerra. Não a guerra das lutas e batalhas nos campos, não de mão armada, mas a guerra entre nós e os nossos irmãos, aqueles em que nós devemos amar. E nós estamos odiando, afastando por diferenças de pensamento, por questões de orgulho, de vaidade e de egoísmo. Nós estamos nos dividindo entre vermelhos, entre verde e amarelos, entre azuis, brancos, enfim, entre as religiões, e não foi nada disso que o Mestre Jesus nos ensinou. E aí nós reclamamos: puxa, os tempos são difíceis. E por que que o são? Porque nós ainda não amadurecemos. Isso que ainda nós estamos com o benefício de não ter uma terceira guerra, não do estilo da primeira, da segunda. Estamos com uma pandemia, onde muitos estão conseguindo sair ilesos ou com alguns resquícios de todo o tratamento, e onde muitos também estão partindo para o plano espiritual. E eu vos pergunto, como perguntaram para Kardec: qual a causa que leva o homem à guerra?
E aí é respondido: predominância da natureza selvagem sobre a espiritual, a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos conhecem apenas o direito do mais forte. É por isso que a guerra é para eles um estado normal. Contudo, à medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque evita as suas causas e, quando é inevitável, sabe aliar à sua ação o sentimento de humanidade. Aliar a sua ação ao sentimento de humanidade. Somos todos humanos, somos todos iguais. Hoje, o que nós passamos mostra claramente que podemos ser ricos, pobres, cultos, analfabetos, de qualquer tipo de raça. Estamos morrendo, vivendo pelos mesmos processos. Nada mais claro do que esse momento para mostrar a igualdade entre todos nós, humanidade. A leitura que eu fiz anterior é do Livro dos Espíritos, na questão 742. Só que nós temos que passar, precisamos passar e crescer e desenvolver mais ainda esse senso de humanidade. E aí eu trago um relato do espírito de Tolstói, dizendo sobre a primeira vez em que, no momento da sua vida, já investido de tarefas no plano superior, ele é chamado a se encontrar junto com um grupo com Mohandas Karamchand Gandhi. O nosso Mahatma Gandhi. Isso por volta de 1914, um pouquinho antes do início da Primeira Guerra. Notei, diz Tolstói, sobre sua pequena mesa alguns volumes, um exemplar do Bhagavad Gita, a obra Até as Últimas, de Ruskin, a Bíblia e o livro que tinha nas mãos, O Reino de Deus está em vós. Boris aproximou-se e delicadamente induziu-o ao sono. Após alguns minutos, o livro caiu-lhe desamparado aos pés. Logo depois, ele despertou em nossa esfera. A princípio estranhou ver-nos em seus aposentos. Em seguida, demonstrando enorme acuidade e liberdade espiritual, ficou feliz com nossa presença, especialmente ao me reconhecer. Abraçou-nos, agradecendo nossa visita. Tratava-nos como amigos de longa data e agia na espiritualidade com perfeito conhecimento e familiaridade, denotando suas nobres condições espirituais. O livro continua contando algumas histórias de Gandhi, mostrando que no período da Primeira Guerra, ele volta então para a Índia, saindo da África do Sul, e viaja por toda a Índia, onde ele já era conhecido, e falando do amor, sendo intuído pelos espíritos abnegados que com ele caminhavam, dando-lhe força para passar pelos ultrajes, por todas as dificuldades. E por que eu digo isso, meus irmãos? Porque esse comentário,
essa descrição de Leon Tolstói só nos faz perceber que sempre há entre nós aqueles abnegados que vêm com toda essa magnitude, como foi Gandhi, para nos trazer mensagens de esperança, de harmonia, de amor e não de guerra. No livro A Caminho da Luz, nós temos, bem no finalzinho já dele, o Evangelho e o Futuro, no capítulo 25, muito interessante, algumas colocações que são de tempos passados, mas que, como sempre, são completamente atuais, né? Então, nós temos assim, por exemplo, decorrido aqui, mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Novamente, a palavra humanidade. Nós, encarnados na condição de humanidade terrena, precisamos nos imbuir com o auxílio da espiritualidade, abrindo canal à espiritualidade, do sentimento de bem para com todos. Vejam só, nós reclamamos porque é difícil. Sim, é bastante difícil, meus irmãos, mas quando nós verdadeiramente nos colocamos na fé, no amor, tentamos, nos esforçamos para seguir os exemplos e os pedidos e os alertas do Mestre Jesus, quando confiamos que realmente, a todo aquele bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence, bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados, bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação, bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Quando nós, de coração, de mente, de razão, acreditarmos nessa bem-aventurança, nesse desígnio, nessas palavras do Mestre Jesus, nada mais irá nos afligir e teremos a verdadeira noção do que um dia ele nos disse: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Sabe por quê, meus irmãos? Porque estaremos apoiados, sustentados, orientados e sentindo todo o profundo amor da espiritualidade bondosa. Estaremos sintonizados com eles nesse sentimento, sem deixar os sentimentos vis tomarem conta de nossos pensamentos, nos sintonizando com o ódio, a raiva,
o egoísmo, que só nos afastam. Nós temos que olhar ao nosso próximo com amor. E se esse sentimento ainda nos for difícil de entender ou de sentir por aqueles que a princípio temos as nossas diferenças, que então saibamos respeitar. Porque saber respeitar é saber amar. Então, precisamos, antes de tudo, nos unirmos num voto de respeito para com todos, aqueles que pensam igual a nós e aqueles que pensam diferente de nós. Não podemos mais nos dividir. Essa divisão quebra a corrente do bem. Temos que orar de pensamento, porque as palavras podem ser ditas de muitas formas, mas o pensamento de amor, de vontade, esse é igual em qualquer língua. Não vai haver diferença. Os tempos são difíceis, já foram muito difíceis, mas todos nós temos o apoio quando aceitamos dos nossos ditos anjos guardiões, mentores da luz, como desejarmos chamá-los, nossos amigos invisíveis da espiritualidade. Todos estes são nossos companheiros. Nós jamais estaremos sozinhos. Só que nós temos que mudar o desejo de ganhar as coisas, de conseguir as mudanças através de lutas, de confrontos. Não é o confronto que leva à vitória. A vitória tem que ser alcançada através da paz, através dos exemplos, das ações que nós a cada dia podemos fazer, através do silêncio, através do sorriso, através da oração sincera, mesmo sabendo das nossas limitações, porque todos nós somos limitados. Nós ainda somos seres num processo de crescimento onde estamos ainda muito pequenininhos. E por conta disso, muito ainda temos para aprender e melhorar. E esse processo, ele acontece através da nossa vontade, do nosso desejo. Não precisamos sair armados contra os outros. A única arma que nós podemos utilizar é a do exemplo, do amor, da resiliência, do entendimento, da razão. Mas a razão, através dos olhos do ensinamento do Mestre Jesus. Não a razão de líderes, daqueles que querem manipular os nossos pensamentos. Sejam quais forem os tipos de líderes, Emmanuel, certa vez, disse a Chico. E Emmanuel era quem, através de Chico, fazia
trazia a nós a luz de muitos conhecimentos, mas com toda a sua humildade, sabendo que também poderia cair no risco da vaidade ou do orgulho, por exemplo, ele disse para Chico: se algum dia o que eu falar não for o mesmo que Kardec nos colocou e o Mestre Jesus, esquece de mim e siga a Kardec e a Jesus. É isso que nos difere de sermos pessoas conduzidas cegamente ao mal, como muitos que ainda têm a viseira da vaidade, do orgulho, do querer ter e ser muito além do que na verdade estão. Porque nós estamos nesse planeta, meus irmãos, para aprendermos a sermos brando e humildes de coração, aprendermos a nos olharmos uns aos outros com afetividade, porque esse, com certeza, é o melhor remédio para todos os males. Nós temos tido tantas provas. Por que não olhamos, não observamos? A ciência vem nos mostrar. Não precisamos dizer, a doutrina dos espíritos está falando. Não. Podemos dizer, a ciência vem nos mostrar a todo momento. São os próprios médicos que procuram, através de lives, de vídeos, trazer o carinho dos familiares àquele ente que está lá, numa cama de hospital, num leito de UTI, e que, dizem eles, milagrosamente apresentam melhoras. E aquelas enfermeiras que fizeram as mãos do carinho, mãos de amor, uma coisa assim, que inflaram luvas de borracha com água morna e colocaram nas mãos dos pacientes para que eles sentissem o calor de uma mão, pois o momento nos proíbe de tal toque, de calor. No máximo ele acontece através de luvas frias, às vezes até gélidas pelo próprio ambiente de trabalho. A ciência vem nos mostrar que em 1 ano ela consegue criar vacinas. Cientistas desenvolvem trabalhos em benefício dessa humanidade. Isso tudo é ciência, meus irmãos. Amor, trabalho, dedicação é o que tem trazido a melhora de toda essa população. Então, pensemos, vale a pena brigar? Vale a pena exigir? Vale a pena impor? Amor não se impõe, amor se doa. E no doar se recebe. Esse sentimento que nos fortalece, eu acho que é talvez uma das únicas coisas que quanto mais você doa, mais você ganha. Porque todo mundo diz assim, se ficar dando dinheiro para todo mundo, você vai ficar sem dinheiro.
Se você ficar dando tudo que tem na sua casa, você vai ficar sem nada. Mas amor. O amor, quanto mais você dá, mais ele se multiplica. Nós precisamos entender isso. Que as mudanças que nós queremos, elas só acontecerão quando nós multiplicarmos, dividindo todo o nosso amor. O mundo evoluiu e diz aqui no A Caminho de Luz, sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. Para a sua marcha gloriosa no ilimitado. Que nós tenhamos o desejo de caminharmos sempre naquele que se tornou para nós o caminho, a verdade e a vida que todos nós procuramos. Muito obrigada, casa, muito obrigada aos amigos, que tenhamos todo uma noite muito iluminada e que todo o meu amor possa tocar a todos vocês. Humildemente eu agradeço. Muito obrigada, irmã Maureen. Em nome da Casa Espírita Recanto de Luz, de todos os seus trabalhadores e todos esses companheiros que nos assistem através do Facebook, nós te agradecemos pelas belíssimas palavras, por esse momento tão especial que estivemos na noite de hoje. Que possamos espalhar amor, que possamos multiplicar o amor em nossas vidas e na vida das pessoas. Agora, antes de encerrarmos, eu vou deixar aqui um recadinho para todos os nossos companheiros, trabalhadores, voluntários da nossa casa.